No vídeo de hoje, vamos fazer a atualização da nossa tarefa. Voltando aqui para a página do nosso aplicativo, a atualização vai ser feita através do clique neste ícone, que clicando nesse ícone aqui, ele vai abrir um modal e nesse modal poderemos fazer a alteração dessa tarefa. E para não ser necessário criar outro modal, vamos utilizar o mesmo modal que estamos criando a tarefa. Ou seja, o modal vai ser responsável tanto pela criação quanto pela atualização. Vamos seguir o fluxo. Se queremos clicar neste ícone e quero que esse modal abra, vamos procurar primeiramente onde está esse ícone aqui. Este ícone está dentro da nossa tabela, então em componentes, podemos aqui em Task Table, e dentro da nossa Task Table, nós temos em ações o nosso ícone Edit. E vai ser através desse ícone que vamos abrir nosso modal. E como vamos fazer isso? Vamos fazer da seguinte maneira. O nosso modal, que é este aqui, ele está configurado para apenas criação. Mas vamos redesenhá-lo na parte lógica para ele trabalhar das duas formas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Dentro do meu task modal, há uma possibilidade de eu receber uma tarefa. Vou chamar aqui de task. Há uma possibilidade de eu receber uma tarefa. Ou seja, se eu receber uma tarefa, quer dizer que ele tem que trabalhar no modo edição. Eu vou receber essa tarefa. Essa tarefa, sabemos que é do tipo Task Interface. E ela é apenas Task Interface, ela não é array, porque é uma única tarefa. Eu edito uma única tarefa por vez. Essa Task Interface, ela não está sendo utilizada inicialmente. E para que ela funcione, eu vou fazer o seguinte. Vou começar na parte do botão, né? Porque esse modal está retornando um botão nova. Que se voltarmos aqui, temos a nova tarefa. Mas eu quero que ele seja versátil, que ele entenda quando mostrar a tarefa, a nova tarefa, né? Quando mostrar esse ícone e quando mostrar esse botão. E para fazer isso, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu digo, coloco esse botão aqui dentro de chaves e digo o seguinte. Olha, se existir uma tarefa dentro deste modal, eu quero que mostre, vou colocar por enquanto uma string aqui, eu quero que mostre uma string edit. E se não existir uma tarefa, quer dizer que eu estou criando ela. Então, mostre o botão nova normalmente. E o que vai acontecer? No lugar desse edit aqui, eu vou pegar o ícone que está sendo mostrado aqui. Eu vou recortar esse ícone daqui, vou recortá-lo e vou colocar aqui no lugar desse edit. Então, quando existir uma tarefa dentro desse modal, ele vai exibir o ícone, vai exibir este ícone. E quando não existir, aí vai ser criação, exibe o botão nova. Vou importar. Esse edit aqui, ele é do Lucid React. Importo. Esse record aqui, que é o ID, ele vai ser agora, não recorde mais, vai ser task, que é a tarefa que estamos recebendo. E uma coisa importante a ser feita é na parte superior aqui, no meu task modal props, colocar que essa task ela é opcional. Por que opcional? Pelo seguinte fato, quando eu for chamar o meu modal aqui, perceba que eu tenho o ícone de check, eu tenho o ícone de trash, a lixeira. Quando eu for chamar esse modal para editar, eu vou passar a tarefa.
Mas quando eu chamar o modal para criar, que está sendo chamado em menu, o task modal, eu não vou passar o task, porque na criação não precisa de task. Dessa forma, voltando aqui para a task table, eu vou chamar normalmente o meu task modal, e preciso passar para esse task modal, da mesma forma que eu passei para aqui, no menu, eu vou passar essas informações, que é obrigatória dele, mas eu preciso de mais uma informação dentro da minha tabela. Eu preciso passar a task, e essa task aqui, nós sabemos que ela vem aqui dentro desse record. Então, task recebe o record. Pronto, tudo certo. Vamos ver se está aparecendo na nossa tela. Não, está aparecendo nada. Está dando erro. Por quê? Está dando erro devido ao setData não ser definido. Ou seja, eu preciso desse setData aqui. Vamos ver se está sendo recepcionado do setData no task table. Não está sendo recepcionado, então eu vou receber o meu setData. Vou receber também aqui. E essa task table, ela está sendo chamada aonde? Está sendo chamada na nossa página home. E na página home aqui, eu preciso passar para essa página home o setData. Então, setData vai receber setData. Pronto, o erro já foi solucionado. E você já pode visualizar, está aparecendo o ícone aqui, né? O ícone de editar. Mas ao clicar, nada acontece. Nós voltamos para o task modal e no edit aqui, perceba que não existe nenhuma ação de onClick. Você pega a mesma ação de abrir modal e coloca aqui o onClick no seu edit. Deixa eu organizar esse código. Se eu clicar aqui, modal aberto. Se eu clicar aqui, modal aberto. Se eu clicar aqui, modal aberto. Perceba que eu estou utilizando o mesmo modal para duas situações distintas. Vou colocar uma informação aqui, porque ao passar o mouse aqui em cima, tá vendo? Geralmente quando é algo clicável, aparece uma mãozinha, né? E neste caso não tem. É simples, você vem aqui em Style, dentro do Style você coloca o cursor e no cursor você coloca o Point. Vou colocar isso para todos os ícones, tanto nesse quanto neste aqui do check e também nesse aqui da lixeira. Ao passar agora o mouse, todos estão com a mãozinha. Cliquei, abriu o modal. Ok, o que mais precisamos? Além de abrir o modal, eu preciso carregar as informações no modal da tarefa que eu estou criando. Porque quando eu clico aqui, eu preciso que apareça o título da tarefa que eu quero editar, assim como a descrição. Para fazer isso, você vem aqui no seu modal e acessa a função que chama o modal, ou seja, que abre o modal, que é o show modal. No show modal você pode fazer a seguinte verificação. Olha, ao abrir o modal, verifique se existe tarefa. Sim, existe tarefa. Se existir essa tarefa, eu quero que o meu formulário, ou seja, form.setFieldValue, eu quero adicionar neste campo o quê? O título. Então, título
título, ele vai receber o título da tarefa que eu estou recebendo, que é o task.título. E também a descrição recebe o task.descrição. Deixa eu ver aqui, esperar 2 argumentos, mas só tem um. Aqui não é, aqui é set fields, ou seja, tem que botar no plural, já que é mais de um campo. Set fields values. Vamos ver agora se está funcionando. Ao clicar, pronto, carregou já as informações. Carregadas as informações, nós iremos agora ver a questão do submit, né? Porque ao clicar nesse botão, eu quero que, se for para criar, faça algo. Se for para editar, execute outra função. São funções diferentes. Se são funções diferentes, então precisamos criar a nossa função dentro do task service para o update, já que temos a função para todas as ações no banco, não seria diferente aqui no nosso service. Então, entrando no service, vamos no task service, e aqui no task service, o último que foi o update status, eu vou duplicar essa função, então vai ser update, de forma geral, e vamos ver os campos que precisamos. Vamos receber o use ID, ok, e vamos receber o task ID, pode ser, new status não estamos recebendo, e vamos receber a nossa task, que é a task atualizada. Se nós iremos receber a nossa task atualizada, a task atualizada já tem um ID dentro dela, então não preciso passar task ID e depois task. Então, vou colocar só task, porque tendo a task, nós temos o ID dela. E ela é do tipo task interface. Só que é o seguinte, pode ser que você queira atualizar só o título. Pode ser que você queira atualizar só a descrição. Dessa forma, você pode utilizar o partial, que ele permite atualizações de campos específicos, não é necessário você enviar toda a sua tarefa. E esse partial, ele vai receber um task interface. Temos o user-ref, né? User-ref, ele tem um DB, user ID, tasks, e aqui não é task ID, né? Porque o task ID ele está dentro da própria task. Então, vamos colocar task.id, task ID. E no update doc, eu estou passando o userRef e vou passar não mais apenas um campo da minha tarefa, mas toda a tarefa que está sendo atualizada. E na parte do catch, eu vou colocar erro ao atualizar a tarefa. Nos mostra aqui um erro. Para resolver esse erro aqui, nós podemos fazer uma verificação. Esse erro está acontecendo porque é possível que ocorra que o nosso task ID ele seja indefinido. Pode ser que ele seja indefinido. E para não permitir que caso esse erro aconteça, né, para não permitir isso, você pode colocar que se não existir uma task.id, ou seja, se dentro da tarefa não tiver um ID, aí eu posso gerar um erro. Throw new erro e colocar a seguinte mensagem: o ID da tarefa não foi fornecido. Pronto. Dessa maneira, a linha aqui é executada e
a atualização não é executada devido a este erro gerado. Feito aqui no task service a nossa função update, vamos voltar para o nosso task modal. Deixa eu ver aqui, está aparecendo um erro aqui na nossa task table. Vou quebrar aqui essas linhas para verificar que erro é esse. Não está mostrando um erro aqui, que é esperado um n-object. Ou seja, eu tenho um objeto do tipo muito genérico nas nossas colunas. E para resolver esse erro de tipagem, você pode retirar esse table props columns, que é um tipo genérico do próprio design, e colocar a seguinte tipagem. Essas colunas é do tipo task interface. Vamos importar esse columns type do design. Pronto. Vou remover o que não estou utilizando. O erro aqui não existe mais. Era apenas um erro de tipo. Voltando para a questão da atualização, vamos para o task modal. E dentro do nosso task modal, a diferença agora vai se encontrar no tipo do modal. Se eu abrir aqui, eu quero que chame uma função, que vai ser a função create do nosso service. E se eu abrir aqui no ícone, eu quero que chame a função update do nosso task service. E para executar isso, vamos no nosso submit. Eu tenho submit. E nesse submit aqui, perceba que eu tenho apenas o create. Eu vou fazer uma separação da seguinte maneira. Se existir a task, eu quero que seja executada uma série de passos. E se não existir uma task, aí nós temos o nosso create. Dessa maneira eu tenho, se existe uma task, execute algo. Se não tem, é o nosso próprio create. Da mesma forma que nós fizemos para criando um objeto, né, para o nosso create, eu vou até pegar esse objeto do create aqui e vou deixar dentro do seu escopo, que é essa parte inferior do else. E dentro do edit, eu vou criar um novo objeto que vai ser a tarefa editada, né? Então const, vou chamar de updated task. E essa updated task, ela é do tipo task interface. E tem a seguinte estrutura. Temos a nossa task recebida, mas que pode ser editada no nosso modal. E essa task recebida pode ser alguns campos atualizados e recebendo esses campos o valor do nosso próprio modal, então os values. Feito isso, vamos fazer a solicitação através do nosso service. Então const has recebe await task service ponto update. O primeiro campo é o ID do usuário, então user.uid, e o segundo campo a tarefa atualizada, então updated task. Caso tenha uma resposta positiva, um retorno true, eu quero atualizar no nosso estado local. Ou seja, se ocorreu um retorno true, é porque o nosso banco foi atualizado. Mas para não ter que atualizar todas as tarefas, vamos atualizar apenas o nosso estado local. Para atualizar nosso estado local, temos que garantir que realmente aconteceu a mudança no banco. Se aconteceu realmente, o nosso service ele vai nos retornar true.
Caso não tenha acontecido, ele retorna false. Então, vou colocar, se existir uma resposta positiva, se o REST for true, eu vou atualizar os meus dois estados, tanto o set data filter, quanto o meu set data. E para atualizar, vamos pegar todas as tarefas que já estavam dentro desse estado. Então, vou chamar de prev. E essas tarefas, elas vão ser modificadas uma por uma, ou verificadas uma por uma, né? Porque realmente só vai ser modificado aquela que for atualizada. Dessa forma, eu vou pegar todas as tarefas e vou aplicar um map para varrer cada tarefa de forma individual. Então, map, vou chamar de T. E essa tarefa T, vou fazer a verificação. Olha, o t.id é igual à tarefa que eu estou editando. Se for igual à tarefa que eu estou editando, quer dizer que eu preciso substituir essa tarefa antiga pela nova tarefa. Se não for, eu apenas retorno a mesma tarefa original. E vou fazer isso também para o meu set data, que eu preciso atualizar os dois estados. Agora vamos testar para ver se realmente está funcionando. Atualizando todas as informações. A primeira tarefa aqui é SS e aqui 3S. Vou mudar para New Task. E aqui vou colocar descrição New Task. Vou salvar. Perceba que realmente teve uma alteração aqui e salvou. Mas não fechou o modal. Deixa eu verificar aqui o porquê não fechou o modal. Ah, tá. Não fechou o modal porque o close modal ele está dentro do else. Mas esse close modal ele precisa estar fora. Ele precisa estar dentro do submit da função principal. E não apenas na criação. Vamos fazer novamente. Vou abrir essa segunda, que é tudo 5. Vou colocar task e task. Vamos salvar. Pronto, task. Não aconteceu nenhum problema. Tudo está sendo atualizado. E para finalizar, vamos só alinhar esses ícones, que está um pouco desalinhado aqui. Ó. Esse está mais em cima, esse está mais embaixo. Para alinhar isso, nós vamos colocar um fragment no lugar desse flex. Não precisamos de um flex aqui não. Então tire esse flex daqui, tire esse flex daqui. Pronto. Os ícones estão aliados e estão funcionando também.